Esse vídeo é pra você que é safadinha e adora livros eróticos. Bem que eu vou te indicar vários livros inspirados em fetiches. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika e como dito aí no início do vídeo, hoje nós vamos fazer indicações de livros que trazem fetiches nas suas cenas ou no seu enredo. E tem muito livro, muita cena erótica pra gente compartilhar hoje, então espero muito que vocês gostem desse vídeo. Lembrando que todas as indicações que eu faço aqui, eu sempre deixo linkadas aqui abaixo, então se você tiver interesse em conhecer alguns dos livros, eles vão estar aqui abaixo na descrição. Aproveita também e já se inscreve aqui neste canal se você é novo por aqui, deixa aí o seu like também, se você era aquela pessoa que estava esperando um vídeo desse, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui repleto de indicações, com muitas leituras para vocês fazerem. Então já deixa o like, se inscreve aqui neste canal e também compartilha esse vídeo com aquele seu amigo safadinho que também precisa conhecer essas indicações. Bora indo direto ao ponto, porque como falei para vocês, tem muitos livros pra gente indicar hoje. Outro detalhe também importante é que nem todos os livros vão abordar os fetiches como parte do seu enredo. Isso quer dizer que a história não vai se prender especificamente a falar sobre esse fetiche em si, mas eu te garanto que pelo menos uma cena em cada livro que eu vou citar aqui você vai encontrar. Vamos começar com o fetiche mais comum, tá? Aquele que a gente sempre vê nos livros, sempre vê não, né? Mas que a gente via muito nos livros quando se popularizou cada vez mais o gênero erótico e também o famoso BDSM. O BDSM nada mais é que uma sigla que denomina um conjunto de práticas sexuais que envolve bondagem, disciplina, submissão e dominação. Você vai sempre lembrar de 50 Tons de Cinza, do Christian Grey, lá naquele quarto vermelho da dor, prendendo a Anastasia Steele na cama, dando aquele chicotada nela. Então, tudo isso envolve práticas de BDSM. E esse foi um fetiche muito utilizado, muito aparente nos livros eróticos desde essa série de 50 Tons, porque isso meio que popularizou o gênero, meio que trouxe cada vez mais aficionados por literatura erótica, e é um tipo de fetiche que a gente constantemente vê em alguns livros, principalmente a questão da dominação e da submissão. Trouxe aqui 3 livros para indicar para vocês que abordam esse tema com muita maestria. O primeiro deles é Redenção e Submissão, da Nana Pavolli, rainha dos livros eróticos. A Nana Pavolli é uma das principais autoras desse gênero aqui no Brasil, e ela tem uma trilogia focada em 3 amigos, e o segundo livro dessa série, que é Redenção e Submissão, vai trazer um personagem que é o Mateus, muito romântico, assim, que sonha encontrar o amor da sua vida, mas não se deixe enganar pelos seus olhinhos verdes, porque debaixo desse romantismo incurável, ele é um dominador. Ele participa de sessões de dominação em um dos clubes mais importantes da sociedade carioca, né, porque a história se passa no Rio de Janeiro, e o caminho dele vai se cruzar com o da Sofia, que também é uma dominadora. Você acha que um relacionamento entre 2 dominadores dá certo? Essa é uma história focada muito no prazer sexual dos personagens, mas também nesse joguinho de gato e rato, já que nenhum dos dois quer ceder, porque ambos são dominadores, e para ter essa relação, né, de dominação e submissão, um deles tem que ceder o controle, e eles vão brigar muito para saber quem vai ser essa pessoa. Será que eles vão conseguir chegar em um consenso? Só lendo Redenção e Submissão para saber o que de fato vai acontecer. E eu indico muito vocês lerem, com certeza vocês vão se apaixonar pelo Mateus. Outro livro nacional muito bom que eu recomendo vocês lerem também com BDSM é Verdade ou Desafio. Esse livro se difere em vários pontos dos outros que eu vou citar aqui. Primeiro porque o casal principal, que é a Zoe e o Ryan, eles já são casados. E eles estão passando por uma grande crise no casamento, que até mesmo fez com que a Zoe pedisse o divórcio. Ela não quer mais tentar seguir em frente, ela quer realmente deixar o Ryan para trás. Só que, obviamente, o marido ele não quer isso, ele vai tentar reconquistar a esposa ao longo do livro. Só que, como vocês já imaginam, os personagens eles são praticantes de BDSM, né, de dominação e submissão, mas para surpresa de todos nós, quem é o submisso é o Ryan. Sim, gente, aqui quem comanda o ato da dominação é a Zoe. E é muito interessante
interessante ver a dinâmica desses dois personagens, porque longe da parte sexual, os dois são totalmente diferentes. A Zoe, ela é um amorzinho de pessoa, ela é solícita, bem carinhosa, muito diferente do que se espera de um dominador. E o Ryan é o completo oposto. Ele é advogado, um cara mais firme, que não se deixa enganar. Sabe aquele boy empresário que a gente sempre vê nos livros? Ele tem essa personalidade, mas você nunca iria sonhar aquele que é o submisso na relação. Então a autora, ela traz essas diferenças no enredo que deixam a história mais divertida e mais gostosa ainda de você acompanhar. Eu recomendo muitos livros da Vitória, esse é o meu favorito dela e eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar por esse romance. Outro livro que aborda BDSM de uma maneira bem diferente também dos livros que nós estamos acostumados é Amos e Masmorras. Esse livro, ele faz parte de uma trilogia e é uma trilogia totalmente focada no BDSM. Então, se você gosta muito desse fetiche, se você gosta desse tipo de cenas, eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa série. E a história do livro é focada na Cleo, uma agente de polícia que vai trabalhar juntamente com o FBI para descobrir mais sobre uma organização de tráfico humano. Mas para conseguir cumprir essa missão, ela precisa se infiltrar em um torneio de práticas de submissão e dominação. Ou seja, ela vai ter que fingir que é submissa para poder se infiltrar dentro desse torneio e lá ela vai ter que pesar os limites da sua própria luxúria. O que eu gosto desse livro é justamente esse contexto que a autora traz do BDSM. Ela não somente traz um casal que gosta de praticar isso, mas ela traz um torneio, todo um contexto ali que envolve essa prática. Então tem vários personagens. A mocinha, ela não tá inserida ali, ela não faz esse tipo de prática normalmente, mas ela vai ter que se adequar ao que a missão pede para ela. Então ela vai ter que quebrar ali os seus limites, vai vivenciar novas experiências sexuais. Então isso tudo deixa a leitura muito mais instigante para a gente tentar descobrir até que ponto a mocinha vai em nome da missão, ao mesmo tempo que ficamos ansiosos pela resolução da missão dela. Será que vai dar certo? Será que ela vai conseguir pegar os integrantes dessa organização criminosa? Com certeza esse é um livro que vai te surpreender muito e que vai abordar esse fetiche de uma maneira totalmente surpreendente e fora da caixinha. Recomendo muito vocês lerem Amos e Masmorras. O último livro para recomendar para vocês é Sodoma, da Caroline Andrade. Eu já comentei várias vezes para vocês sobre esse livro aqui no canal, porque ele é um dos meus dark romances nacionais favoritos. Ele é muito bom, mas detalhe que ele tem muitos gatilhos, ele vai abordar temas muito sensíveis e tem várias reviravoltas que podem embrulhar o estômago. Então, se vocês tiverem interesse em ler essa história, pesquisem a lista de gatilhos de conteúdo antes de vocês iniciarem a leitura. Mas a história, ela foca na Ginger Fox, que é uma moça que resolve trabalhar durante 3 meses das férias de verão na Austrália como babá de uma criança. Ela tá passando por uma crise no seu relacionamento, ela não sabe muito bem quais são as decisões que ela precisa tomar, se ela segue em frente com esse relacionamento ou se ela desiste dele. Então, para esparecer, para pensar em outra coisa, ela resolve então aceitar esse trabalho na Austrália. Só que chegando lá, ela acaba se envolvendo com o seu empregador, com o tio dessa criança que ela vai ter que cuidar. E esse homem, que é o Jonathan, ele vai levá-la em muitas aventuras sexuais e apresentá-la, inclusive, para um clube de sadomasoquismo. Então, essa personagem que nunca teve os seus desejos sexuais atendidos pelo namorado, vai viver ali a sua maior aventura, onde ela vai se descobrir como mulher e também vai aprender os seus próprios gostos. Como eu falei pra vocês, esse romance dark é um dos meus favoritos mesmo, do mercado nacional. Ele é muito bom, a escrita da Caroline é muito boa, as cenas quentes são de dar água na boca. Sabe aquela cena que te deixa sentindo alguma coisa, que te envolve completamente? Foi isso que eu senti lendo Sodoma. Mas, como falei, é um livro bem pesado, porque tem um mistério envolvendo a família do Jonathan, que a autora ela vai trabalhar ao longo da história. E, além disso, o livro ele não se foca somente no BDSM. Tem outro fetiche que a autora ela vai abordar, que eu vou comentar com vocês mais pra frente, quando a gente chegar no tópico do outro fetiche que a gente vai falar. Mas já fica a indicação, porque esse livro, gente, ele é muito bom mesmo. Continuando aqui, então, a nossa lista de fetiches sexuais,
vamos para o Ménage à Trois, que, como a própria expressão francesa já diz, é uma relação sexual entre 3 pessoas. Também é um dos fetiches sexuais que aparecem muito em livros eróticos. Eu particularmente adoro, acho que a história fica muito mais gostosa, a cena quente se aproveita muito mais, deixa o leitor realmente vidrado nas cenas quentes, e tem vários livros, né, com essa temática, mas eu escolhi 3 pra gente conversar hoje. O primeiro deles é uma proposta de Prazer, Helena Vieira, que eu simplesmente amo. Eu acho que dos que eu vou citar aqui é o livro que mais aborda o homenagem, justamente porque a nossa mocinha, a Morgana, ela tem uma lista de desejos sexuais que ela quer cumprir na vida dela. Então ela tem muitos fetiches e experiências que ela quer vivenciar. E através do Arthur, seu vizinho e também colega de trabalho, já que ambos os personagens são professores, ela vai realizar a maioria desses fetiches, ao mesmo tempo que eles acabam se apaixonando. E já de cara a autora não mostra que tá pra brincadeira, que o livro dela é realmente quente, porque já no primeiro capítulo temos a famosa cena do homenagem, onde a mocinha está tendo relações sexuais com 2 homens ao mesmo tempo. Mas também teremos outros fetiches que a autora também vai abordar ao longo desse livro, justamente por causa dessa lista de desejos sexuais da mocinha principal. É aquele romance realmente pautado no prazer, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa história. O próximo livro que eu vou indicar para vocês, ele não é focado especificamente no Ménage à Trois, mas ele tem essa cena que nos surpreende, porque eu não sei vocês, mas eu não estava esperando. E eu tô falando de Corrupt. Corrupt é um dos dark romances mais conhecidos da história. Eu acho que eu nem vou me alongar no enredo dela, porque eu acho que vocês já sabem, né, sobre o que é. Porém, se você ainda não foi convencido a ler esse livro, leiam pela cena da sauna. A cena da sauna faz esse livro todo valer a pena, na minha opinião. E é justamente nessa cena da sauna que nós teremos a cena de sexo a 3 entre 2 personagens maravilhosos da série de Devil's Night. Então, se você ainda não leu Corrupt, fica aí essa dica, né? Vai que você quer saber muito mais sobre essa cena. Eu indico muito vocês lerem. E o último livro, também com cenas de Ménage à Trois, é Violência, da série Anti-Hero Inferno. Não sei se vocês conhecem a série Anti-Hero Inferno, mas é uma série que eu gosto muito, e todo livro é focado em um casal diferente, mas é aquele tipo de série que você precisa ler na ordem, porque tem muitos spoilers e tem uma trama central que acaba conectando todos os livros, por isso que é importante que vocês leem na ordem. Mas qual é a história de Violência? Aqui nós vamos conhecer 2 irmãos gêmeos, o Erza e o Damon. Eles têm um pai extremamente abusivo, muito complicada a relação deles com o pai, e eles são daquele tipo de gêmeos que fazem absolutamente tudo juntos e são bem conhecidos pela fama de trocar de lugar um com o outro. Só que nessa história em si, eles vão acabar se envolvendo com a mesma pessoa, que é a Emily, uma garota que eles conhecem desde a época da escola, e aí eles vão ter aí relações sexuais, ambos junto com ela, mas os 2 vão acabar se apaixonando. E fica aquele caos, né, gente, pra saber com quem ela vai ficar. Será que os 2 vão acabar brigando por causa dessa moça? Quais serão os desdobramentos dessa história? Então, apesar de ter cenas a 3 nesse livro, principalmente no início, o restante dele é todo focado em apenas um casal, já que a mocinha vai fazer a sua escolha e a gente vai ver aí, né, como que o outro irmão vai lidar com essa situação. Eu recomendo muito os livros da Lily White, eu gosto bastante da escrita dela, da história, e esse aqui é um livro muito gostoso, gente. Os 2 personagens são maravilhosos, com certeza vocês vão ficar de boca aberta com as cenas que vocês vão encontrar nesse livro. Seguindo aqui a nossa lista de fetiches sexuais, nós temos o famoso Golden Shower, que consiste na excitação associada ao ato de urinar numa pessoa ou receber urina de outra pessoa, do seu parceiro, digamos assim. É um pouco nojento, tá? Vou colocar entre aspas, porque não estamos aqui entrando no mérito do que é saudável, do que nós concordamos ou não, estamos falando de fetiches como um todo, mas eu particularmente não sou muito adepta desse fetiche, mas quando a história é boa, quando o livro é gostoso, normalmente a gente acaba lendo e deixando passar. E tem um livro específico que aborda esse fetiche, eu acho que um dos poucos que eu conheço, não, o único, gente, porque eu não conheço nenhum outro, se vocês conhecerem, deixem nos comentários, que é Rio em Chamas, da Nana Pavolini. Nana Pavolini é a nossa rainha dos livros eróticos, como já mencionada aqui,
Tem vários livros, gente, vários mesmos. E esse aqui, ele faz parte da série Fetiches. Então, cada livro dessa série, se eu não me engano, são 4. Cada livro, ele aborda um fetiche diferente. E o segundo livro, que é Rio em Chamas, vai abordar justamente o famoso Golden Shower, que é um fetiche que, como eu falei pra vocês, muita gente não curte, muita gente não entende, mas a autora, ela vai trazer aí no seu livro de uma maneira bem erótica e sensual. E a história, ela se passa no Brasil, mais especificamente no Pará. Aqui nós vamos conhecer a Maju, que é uma digital influencer, e ela é convidada para passar um tempo no Pará com sua amiga. E lá ela vai conhecer o primo dessa amiga, que é o José. Ele é um comerciante de açaí, se eu não me engano, e eles têm aquela atração imediata, tá, gente? Eles vão começar a olhar um pro outro, vão começar a realmente querer ter alguma coisa, já que ambos são solteiros invictos. Então, qual seria o perigo de se abrir para um relacionamento casual? A não ser que você acabe se apaixonando, né? E esse, então, é o enredo de Rio em Chamas, que é um livro, assim, relativamente curto. Ele tem apenas 280 e poucas páginas, você lê ele muito rapidamente, e ele traz esse fetiche sexual aí nas suas cenas quentes. Então, se você tiver curiosidade, se você conhece a escrita da Nana, fica aí essa recomendação. Outro fetiche também que ainda é um pouco tabu, digamos assim, é o famoso pegging, que é quando a mulher faz penetração sexual no homem com o intuito de estimular a próstata. A gente sabe que os homens sentem muito prazer na próstata, né? Mas a maioria deles não tem vontade de sentir esse prazer, porque existe muito estigmas, existe muito preconceito. Então a maioria dos homens, né, e das mulheres em si, elas não fazem esse tipo de coisa, porque tem toda uma questão social sobre isso, né? A gente vê isso muito como tabu, a gente não tem um olhar muito, assim, aberto sobre esse fetiche em si. Mas ele existe e tem livros que retratam ele de uma forma, como falei, muito erótica, muito sensual, que faz até você querer fazer isso, gente. É impressionante a capacidade de escrita das autoras. O primeiro deles é Acesso aos Bastidores, da Olivia Cooney. Esse é um dos meus livros favoritos da vida, ele é muito bom, totalmente erótico, então se você gosta de cena muito quente, realmente se derreter com os personagens, não tanto pela história em si, mas pelo que eles podem te proporcionar, vocês vão curtir muito essa história. O livro traz uma sexóloga, ou é uma terapeuta sexual, eu não lembro muito bem, tá, gente? Mas ela tem essa profissão aí, focada mais, né, no sexo. E ela tá na cidade de Las Vegas para participar de uns workshops a respeito, né, do tema que ela trabalha. E dentro do hotel, ela acaba topando com o guitarrista de uma das maiores bandas de rock do mundo, inclusive a sua banda favorita, que é a Sinners. E para sua completa surpresa, o Brian, que é o guitarrista, ele acaba se interessando pela Myrna, então ele resolve chamá-la para curtir um dia com ele, né, para ver se essa atração entre eles é mútua e ver no que vai dar. Só que durante esse pouco tempo que eles vão ficar juntos, eles vão viver muitas aventuras e experiências sexuais. Entre elas, nós temos o pegging, que é quando, né, a nossa mocinha vai penetrar o mocinho para estimular a sua próstata, para dar prazer a ele. Mas o livro, ele não se limita apenas a esse fetiche, ele também vai trazer cenas de sexo a 3. Então a autora, ela traz muitas cenas eróticas, muitos fetiches, e ela trabalha isso de uma maneira extremamente gostosa e excitante. Infelizmente, esse livro é o primeiro de uma série e os outros livros não foram lançados depois, né, dele, mas só por esse primeiro volume, gente, vale muito a pena vocês conhecerem. Fica aí essa dica. Outro livro que também aborda o pegging é um livro nacional da A.C. Nunes, que é Deliciosa Obsessão. Esse é um dos livros mais quentes que já li na minha vida, essencialmente erótico. Então, se você quer indicação de livro erótico de qualidade, já pega essa indicação. Aqui nós vamos conhecer uma mulher chamada Paloma, que descobre que seu marido de longos e longos anos, na verdade, possui uma vida dupla. Ele mantém um relacionamento paralelo durante muitos anos e isso deixa ela extremamente chateada, decepcionada, mas principalmente puta, com muita raiva. Antes de pedir o divórcio, que é a primeira coisa que ela quer fazer, ela quer se vingar do marido, pegando, traindo-o, entre aspas, com o melhor amigo dele, que é o Liam. O Liam, ele é advogado, então ele já vai trabalhar no caso da mocinha, né, pra fazer o divórcio dela com seu melhor amigo. E ele já gostava da mocinha antes mesmo dela se relacionar com o melhor amigo dele. Ele tem um crush nela de anos e, na verdade, meio que só foi se escondendo aí ao longo dos anos, já que ela estava casada. Mas agora que ela não está mais casada e que ela está disposta a
a ficar com ele, ele não vai deixar essa oportunidade passar. Então eles vão ali viver várias e várias aventuras sexuais também. E entre eles está o PEG, né? Já que o personagem ele gosta de estimular a sua próstata. E vocês, gente, não estão preparados para as cenas quentes desse livro. São muito gostosas, muito excitantes. A autora, ela traz realmente um livro essencialmente erótico, como eu falei, ele não é tão focado assim no desenvolvimento da relação dos personagens. Tem, só que o foco mesmo em si é a cena quente. É exatamente isso que você vai encontrar aqui no livro. Então fica aí a recomendação também se você quer um livro pra te dar água na boca, pra te deixar sem fôlego. E vamos falar agora sobre o famoso voyeurismo. O que é ser voyeur? É o feitiço que consiste em sentir prazer assistindo outras pessoas tendo relações sexuais. Aquela pessoa que não precisa estar necessariamente participando da cena em si para poder se sentir excitado sexualmente. Uma série que eu amo e que aborda o voyeurismo de uma maneira muito aprofundada, desde o primeiro capítulo até mesmo o livro de spin-off, é a série Peça-me o que Quiser. Hoje eu tenho umas outras opiniões a respeito desse livro, tá, gente, em relação a enredo, narrativa, mas ele é um dos meus livros favoritos da vida, porque foi um dos primeiros livros que eu li, né, que tem esse contexto erótico. Então eu tenho um apego emocional muito grande com ele, foi um dos meus livros favoritos da vida durante muitos e muitos anos. E para além dos problemas com, sei lá, com desenvolvimento ou narrativa, ele foca muito no voyeurismo e em outros fetiches sexuais também, mas principalmente na parte do voyeur, que é um livro que aborda isso desde o primeiro capítulo, gente, da primeira cena até o quarto, quinto livro dessa série. A história é aquele famoso clichê chefe funcionária. A mocinha, ela é secretária de um famoso CEO e ela é espanhola, ele é alemão, eles têm personalidades muito diferentes, são como fogo e gelo, e é por causa disso que a atração entre eles é muito explosiva. Então eles vão passar por diversos altos e baixos na relação amorosa deles, mas também vão presenciar e viver muitas aventuras. E ela vai ser inserida aos poucos aí no voyeurismo, que é algo que ele gosta muito de fazer. Então ele vai levar ela para um clube de voyeur, onde ele vai apresentar outras pessoas, eles vão ter troca de casais, sabe, swing. Então assim, é um livro que realmente aborda muito esse fetiche, traz outros tipos de fetiches também, mas o foco dele especificamente é o voyeur. Eu acho que é o melhor livro que traz esse tema justamente porque eu não li nenhum outro que abordasse com tanta maestria, com tantos detalhes, e eu acho que é uma boa indicação para quem quer saber mais sobre esse fetiche, que é realmente ler um livro assim muito quente, apesar de não ser o melhor livro que você vai ler. Temos ainda 2 fetiches pra gente conversar ao longo desse vídeo, mas eu espero que vocês estejam gostando das indicações. Então, por favor, deixa aí o seu like, se inscreve aqui neste canal, tá, gente? Porque esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Bora lá, o próximo fetiche pra gente conversar é o sexo grupal. É uma relação sexual entre 3 ou mais pessoas. Normalmente, quando tem 3 pessoas, a gente sempre coloca no ménage à trois, né? Que é o sexo para 3. Mas o sexo grupal fica mais para 4, 5, 6 e tantas pessoas. Normalmente, a gente consegue visualizar melhor isso em livros de harém reverso, onde a mocinha ela se relaciona romanticamente com vários parceiros e ela também faz sexo com todos esses parceiros. Não são todos os livros de harém reverso que tem cenas com todos eles, né, com todos os parceiros com a mocinha, então não se enquadraria, entre aspas, no fetiche do sexo grupal, mas alguns deles têm sim. Inclusive, uma das minhas indicações, que eu vou falar pra vocês, tem justamente isso, que é O Rei da Terra do Nunca. Esse livro é um romance dark de fantasia, que traz ali uma releitura de Peter Pan. Então a mocinha, ela viaja pra Terra do Nunca, onde ela vai se envolver com os garotos perdidos, o Vane, que é um personagem mais sombrio, que não necessariamente aparece na história original, e com o próprio Peter Pan. Além de ter cenas ali onde um personagem vai ver ela ficando com o outro, meio que trazendo esse voyeurismo, digamos assim, os personagens também vão ter momentos onde todos eles meio que vão estar fazendo relações sexuais ao mesmo tempo com a mocinha. Por isso que se enquadra aqui nesse fetiche de sexo grupal. Uma observação importante sobre esse livro é que ele é realmente focado muito na parte quente, é um livro essencialmente erótico, então não espere muito do enredo, sabe? Ele não tem tanto desenvolvimento, digamos assim. São livros bem curtos, focados mais na parte erótica da história, por isso que muitas pessoas acabam se decepcionando porque imaginam que, como tem fantasia, vai ser um livro realmente de fantasia. Mas não, é um livro dark romance, né, que traz uma releitura de Peter Pan, mas
mas ele é mais focado na mocinha meio que se envolvendo com todos os garotos. Fica aí esse adendo para você que quiser ler esse livro futuramente. E outro livro que também traz o sexo grupal nas suas páginas é Sodoma, que eu já tinha citado para vocês nos fetiches de BDSM. A máxima desse livro é o BDSM, tanto que a própria capa é o personagem segurando aquele negócio que bate na mocinha. Mas a primeira cena quente do livro é uma cena de sexo grupal. E pra mim, só essa cena, gente, dá de 10 a 0 em todas as outras, porque ela foi muito bem escrita, ela te causa muita excitação. É realmente uma cena muito bem apresentada pela autora. Então já fica de olho em Sodoma, porque no quesito sexual, esse livro entrega muito. E o último fetiche que eu separei pra gente conversar nesse vídeo é o Blood Play, que nada mais é que quando a pessoa se excita com o sangue. Isso pode surgir numa cena de diversas maneiras, seja até mesmo fazendo sexo quando a mocinha está menstruada, por exemplo. Mas o mais comum que nós vemos nos livros é quando o mocinho ou a mocinha, né, acaba cortando o parceiro sexual e usando esse sangue para alguma coisa, ou para se excitar, ou para lamber, ou para espalhar no corpo, enfim, eles fazem, como falei, essa excitação aí através do sangue. Tem 2 livros que eu li que tem o Blood Play, mas é claro que tem vários outros, só que eu só consegui lembrar desses 2. Então, se você conhece outro livro que tenha essa prática sexual, deixa aqui nos comentários. O primeiro deles é Promessas e Romance, que é um livro de Dark Romance inspirado no conto de Hades e Perséfone. Eu já indiquei pra vocês também várias vezes aqui no canal. E ele vai focar em 2 personagens, que é o Cal e a Helena. O Cal é um médico muito renomado, mas que por debaixo dos panos ele faz o papel de torturador de uma máfia. E a Helena é justamente a filha desse dom da máfia para o qual o Cal trabalha. Por algumas circunstâncias e manipulações do destino, os dois acabam tendo que se casar. E o livro vai focar um pouco nesse relacionamento conturbado, nesse casamento cheio de altos e baixos dos 2 personagens. E uma coisa que chama muita atenção aqui é justamente as cenas quentes, onde eles vão sempre ter meio que uma faca à mão ali para se cortar, porque eles gostam de se excitar com o sangue um do outro. É um detalhe que a autora ela vai abordar nesse livro, e eu acho que ela faz isso de uma maneira bem, assim, bem legal, que não pareça bizarro, porque tem horas que eu fico, gente, pra que você tá se cortando? Não faz o menor sentido. Mas o jeito que ela trabalha a cena, ao invés de ficar estranho pro leitor, na verdade fica bem interessante, bem excitante. Promessas e Romance é um livro que faz parte de uma série de Dark Romances, todos inspirados em releituras de algum conto de mitologia ou algum conto de fadas. Então, esse é só o primeiro livro, tem vários outros, inclusive quero ler os outros livros para indicar para vocês. Mas leiam esse daqui, porque esse daqui é muito bom. E outro livro que aborda o fetiche com sangue é The Blood We Burn, que foi um dos meus últimos livros lidos aqui. Eu fiz resenha só sobre ele, eu vou deixar linkado aqui em cima. E esse livro também é um Dark Romance que faz parte de uma série, que é a série Hollow Boys. Ele é o terceiro livro da série, é importante que vocês leiam os livros na ordem, porque tem plots em comum, tá, com todos. Então, se você leu o terceiro primeiro, vocês vão acabar levando muito spoiler, muita coisa vai ficar vaga, por isso que é importante que vocês leiam na ordem. Mas aqui nós vamos conhecer 2 personagens muito interessantes, que é o Thatcher e a Lyra. O Thatcher, ele é um psicopata e ele tinha um pai serial killer que ensinou a ele tudo aquilo que ele sabe hoje. E a Lyra, ela é stalker do Thatcher, ou seja, ela é obcecada por ele, ela persegue ele em todos os lugares. E o pai dele acabou assassinando a mãe dela quando ela era uma criança. Então eles acabaram tendo seus destinos cruzados por causa desse evento traumático na vida da Lyra. Em meio a perseguições, altos e baixos, né, que eu não vou contar aqui pra vocês tudo, porque tem resenha aqui no canal, eles vão ter ali as suas relações sexuais que vão ser pautadas no famoso Blood Play. Então os personagens, eles também vão se cortar e vão fazer várias coisas com sangue aí ao longo da leitura. A autora ela enfatiza muito essa obsessão que o personagem masculino Thatcher tem pelo sangue da Lyra. É uma coisa que fica realmente muito evidenciada também. E assim como em Promessas e Romance, a autora ela trabalha isso de uma maneira tão envolvente que não deixa a cena bizarra, muito pelo contrário, deixa ela muito mais interessante, muito mais excitante para o leitor. Pelo menos para mim, né, gente? Não sei o que vocês podem achar desses fetiches, mas é algo que eu vejo que tá realmente surgindo mais em livros de Dark Romance. Então, se você gosta, se você tiver interesse em conhecer, fica a indicação desses 2 romances para que vocês possam ler. E é isso, gente. Esse é o vídeo de
de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham pegado as indicações. Tentei ser o mais breve possível para não falar tanto assim dos livros e o vídeo também não ficar muito grande, mas espero muito que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje. Se você conhece algum desses fetiches ou se você já leu algum outro livro que aborda eles, deixa aqui nos comentários. Eu preciso muito de indicações, quero conhecer livros diferentes, livros novos. E é isso, então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!